Fala pessoal, o Cauê aqui começando mais um vídeo, rodada 8 do Cartola 2025 e na última rodada nosso time aqui fez 89 pontos, pontuação ali na média um pouquinho abaixo, muito por conta que a gente não tinha o Everaldo, né? Então nas últimas duas rodadas a gente perdeu um pouquinho da nossa gordura que a gente tinha aqui na pontuação geral, por conta de dois jogadores, Everaldo e Vitor Gabriel, que só os dois deram 30 pontos de diferença, mas estamos com a pontuação geral ainda ok, tá? Acima da média, 595. Precisamos de uma mitada e tomara que seja nessa rodada. Antes da gente começar o nosso vídeo, recados importantes. Se você ainda não segue nosso Insta, canal Cauê Freitas, segue lá. O time atualizado do canal, tá? Com as peças em aberto, é postado no dia do fechamento. E também, se você ainda não é sócio, seja sócio. Link na bio, 114,90, vai ter acesso a todos esses conteúdos. E aos meus times pessoais, ao time 100% completo do canal, ao Cauê na Vila e Papa Capim também. Para Cauê na Vila, que inclusive vem de duas boas rodadas, vem se recuperando muito bem. E é o nosso time ali, dos principais ali, nos últimos anos, no nosso plano de sócio. Times esses que já ganharam mais de 550 mil em ligas. Então, seja sócio, muita coisa pela frente. Garanto que você não vai se arrepender. 114,90, link na bio para você virar sócio já nessa oitava rodada. Vamos já falar sobre essa rodada 8 aí. O mercado vai fechar, vamos lá, no sábado, às 3h59. A gente vai ter a escalação oficial de Fortaleza e Juventude, tá? Bom que o Vojvoda modifica muito o time, vai ser bom. Esse é um jogo bem legal para a rodada. Esse jogo vai ser no Presidente Vargas. Temos alguns jogos aqui também no sábado, também muito interessante aqui, Flamengo e Bahia. Vamos ver como o Flamengo vai vir, né? E segunda-feira tem Santos e Ceará no Allianz Parque, tá? Esse jogo vai ser no Allianz Parque, o Galo voltando a jogar na sua linha MRV, com gramado sintético. Arena Barueri vai ser o palco de Palmeiras e São Paulo também com gramado sintético. Enfim, então vamos já começar a montar a nossa base aqui para essa rodada. Vamos começar com os laterais que a gente tem começado. Nessa aqui, cara, eu não consigo deixar o Escobar de fora. Confesso que eu não acho o SG bom, mas não é um cara para SG. Olha isso aqui. Novamente 6.7 sem SG, ainda saiu no segundo tempo porque não estava tão bem fisicamente. Então Escobar tá garantido, não deixo de fora nessa rodada. E aqui, cara, tem muitas dúvidas, muita opção legal. Piquerez é uma delas, voltou até a média básica, finalização, teve SG. Te lembra de uma mitada ali do Piquerez contra o São Paulo. Bate pênalti. Então é muito forte essa dobradinha Escobar e Piquerez. Cara, essa dobradinha Escobar e Capixaba vem dando certo desde o início. Mesmo sem pegar SG, esses caras vão bem de média básica, sempre garante pelo menos 5 pontos de média básica. E vira e mexe pegar SG, e o Capixaba é um cara bem ofensivo também. Então é uma dobradinha também que é sem preocupação, né? O Wesley do Flamengo eu gosto muito no Maracanã, principalmente. Fora de casa eu não curto tanto, mas em casa é um lateral que acaba desarmando e chegando muito bem à frente também. É um bom SG do Flamengo ali, tá? É uma possibilidade. O Giai tá até melhor do que o Piquerez em desarme, tá? Em média básica ele tá melhor que o Piquerez. E tá um pouquinho mais barato, nisso pode pesar também nessa rodada. Vamos lá, temos alguns mais baratos. Mancuso é um lateral que parece ser bem desarmador, acho uma boa aposta se tiver escalação ali. O próprio Bruno Pacheco também. E uma apostinha aqui, que se for jogar como foi no último jogo, é o Cuiabano, cara, que jogou como um atacante, inclusive fez gol contra o Carabobo pela Libertadores, que também é ótima opção. Então, mano, essa segunda lateral aqui tem muitas opções, vou estar deixando em aberto. Por enquanto o Escobar é garantido. Então, vamos fechar os zagueiros. Ó, vamos lá. Eu acho interessante ter um zagueiro do Fortaleza contra esse Juventude aqui. Vamos ver quem vai jogar. Tem o Davi Luiz, tem o Kusevich, tem o Tite, tem o Gustavo Mancha. Então, independente de quem for jogar, acho legal. O Mancha, se bobear até melhor, mais barato. Mas o Kusevich também é bom. O Davi Luiz já não curto tanto, é mais uma bola parada ali. Tem o Tite, tem o Brites, enfim. Então, eu acho legal até uma dobradinha, tá? Dos dois zagueiros, faz o hack ali. Acho forte, o Juventude vem sofrendo em bola parada, então, por enquanto, com os prováveis aqui, eu tô indo de Kusevich. E, cara, difícil também fugir do Léo Ortiz, né? Pelo preço, valorização, o SG do Flamengo. É aquele cara que é pra isso. É pra 8 com SG, 1 a 2 desarmes, uma finalização, bem perigoso. Ele quase fez um gol contra o Cruzeiro também. Teve um desarme claro pra mim que não deram pra ele. Então, custo-benefício, rodada cara.
Léo Ortiz é legal. Fora Léo Ortiz e os zagueiros do Fortaleza, temos aqui o Zé Ivaldo, acho que pode ser uma boa aposta, mas estou tendendo a, se for dobrar o Santos, dobrar com o Brasão por conta de cartoleta. Mas o Zé Ivaldo também é interessante. E a gente tem também os zagueiros do Palmeiras, né? Se você, por exemplo, for sem Piquerez, quiser cercar com um zagueiro, é forte, tanto o Gustavo Gomes quanto o Bruno Fux. O Fux aí tem alguns altos e baixos, mas parece ter sido mais desarmador um pouquinho do que o Gomes, mas o Gomes é muito forte também em bola aérea, né? Então eu gosto muito dos dois, cara. Tem bastante opção também na zaga, por enquanto. Vou com o do Fortaleza e vou com o Léo Ortiz pelo preço também, tá? E vamos fechar agora goleiro técnico, deixar sua lateral em aberto. Ó, o Everton aqui é boa, só que aqui já começa a pesar o preço, né? Porque gosto muito do João Ricardo, muito mesmo, mas olha esse preço, essa valorização. Dificilmente a gente vai colocar o João Ricardo aqui, tá? Everton também acho legal, mas o preço também tá pesado, valorização também, mesma coisa o Rossi. A gente tem ali o Wesley, a gente tem um Léo Ortiz, se fosse dobrá-lo, dobraria com esses daí do Flamengo. E aqui começa a ficar os mais caros, né? E que não são jogos tão interessantes, vai abaixando um pouquinho. O Gus Souza acho que pode ser uma boa aposta, mas tá difícil no Corinthians TSG. O Sport tá dando bastante defesa ultimamente, acho que o Cássio pode trabalhar, quem sabe, ter um SG. E aqui os mais baratos, né? Thiago Volpe, Bragantino também da defesa, difícil é confiar nessa defesa do Grêmio, né? Então, cara, vai ser difícil fugir do Brasão pelas cartoletas que eu tô aqui. Vai ser difícil. Confesso que eu não queria dobrar o Santos. Pra mim, o Santos toma gol, ainda mais no Allianz Parque e tal. É uma defesa que tá mal. Mas, cara, o Brasão tá 4 cartoletas, valorização bacana. For pegar aqui o mais escalado, talvez o Volpe, também não tem SG tão bom, a valorização tá ruim, o preço também tá quase o dobro ali. Então, mano, vamos de Brasão. Pela cartoleta, na última a gente foi com o Fernando Miguel, deu certo. Teve SG, por enquanto a gente vai de Brasão. E técnico, cara, pode ser que eu tenha que colocar o Carpini aqui, dependendo de quem eu escolher na lateral, no meio campo e no ataque. Carpini é uma opção interessante, né? Porque o Vasco tá muito mal, joga em casa, querendo ou não pode fazer gol, tem o SG, quem sabe. Então Carpini ali é legal, não vai quebrar seu time. Mas se tiver condição, pra mim os melhores são Vojvoda, tá? Felipe Luiz e até o Abel Ferreira também dá pra pôr, mas principalmente Vojvoda e Felipe Luiz, tá? Mas por enquanto eu vou com o Vojvoda aqui, né? Vamos com o Vojvoda, essa dobradinha no Fortaleza, acho legal. E vamos partir agora para o meio de campo. Meio de campo eu vou estar fechando aqui. Rascaeta, fase absurda, novamente fez gol na Libertadores. Se jogar, não deixe de fora. O Flamengo, não sei se a gente vai ter informação, porque está numa sequência muito grande. O jogo vai ser sábado, 9 da noite. Então jogou ontem, fora de casa, vai jogar sábado. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? A Rascaeta está numa sequência muito grande. Mas se jogar, é unanimidade. Olha, aqui a gente tem várias opções interessantes. O Matheus Pereira é um cara que não está participando de gol, mas está chegando perto e está tendo muita média básica, muito acima da média, ó, 9, 9 e 8. Para um meia ofensivo, é bem acima da média e pega o Sport, pior equipe do campeonato ali, né? Scarpa vem de um gol ali, mas sem o Hulk é uma coisa, com o Hulk é outra coisa, mas mesmo assim acho legal. Mateuzinho é o cara que a gente escala, decepciona, mas mano, o Vasco tá muito mal, né? O Vasco tá muito mal, preço, valorização ok. Por enquanto eu vou estar de Mateuzinho, mas não é certeza, porque a gente tem várias opções. O próprio Gerson, sem De La Cruz, eu gosto do Gerson, ele fica mais ofensivo. O De La Cruz está suspenso, então acho bem legal, chega bem à frente nos jogos Maracanã. Richard Rios, cara de média básica também, acho bem interessante. Mano, o Rubens é um monstro, cara. Mesmo jogando de lateral, de volante, meia no cartola. Olha isso aqui, 11, 8, 10, 3, 3, 4. Então, cara, é um jogador muito interessante. Preço também muito chamativo. Por enquanto, eu vou estar fechando com o Rubens. Gosto também dos meias do Fortaleza, a gente vai ter escalação. Então, por exemplo, se pintar ali um Pikachu a 6, o último jogo foi o Marinho titular ali. Foi um Pikachu muito legal. O Emmanuel Martins, o Sacha também são legais. Então a gente tem bastante opção também nesse meio de campo aqui. E propriamente os do Santos, cara. Se a gente tiver a escalação ali, um bom tempo, se for jogar um preço bacana. Tassiano pode ser uma boa aposta ali também, se for jogar mais avançado. Tem o Arias, que é um jogador de confiança. Então a gente tem muita opção também nesse meio de campo. Por enquanto eu tô indo com a Arrascaeta, Mateuzinho e Rubens, tá? Gosto muito do Matheus Pereira também, mas aqui a cartoleta também tá pesando um pouquinho. Talvez eu colocaria o Matheus Pereira aqui
em um desses dois. Posso fazer isso ainda, baratear ali mais a zaga, o técnico, enfim, o ataque. Mas vamos lá. Ataque. Pedro decepcionou na última, mas está pegando ritmo. No jogo da Libertadores também jogou só meio tempo. A gente tem que ficar atento se ele vai realmente ser titular novamente nesse jogo, terceiro jogo seguido. Mas se for titular no Maracanã, ele é unanimidade total. Também não deixo de fora, tá? Então, Pedro no Maracanã, eu vou. Seria até bom se saísse informação ali que ele não fosse jogar, o que seria dúvida, porque tá caro, né? Bem caro, a valorização também tá ruim. Mas enfim, provável, ele e a Arrascaeta não dá pra deixar de fora, não. Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto também difícil, né? Porque essa defesa do Mirassol não passa nenhuma segurança, toma gols, bate pênalti. Então, fase muito boa. Dificilmente eu deixo o Yuri Alberto de fora também nessa. E, cara, aqui, provavelmente, novamente, a gente vai com reserva de luxo aqui no ataque. Então, vamos estar deixando em aberto essas duas vagas aqui no ataque. Mas, quem que eu cogito? Memphis Depay, muito forte, né? Essa dobradinha do Corinthians dificilmente não participa de gol. Não gosto tanto fora de casa dos dois, mas é contra o Mirassol, cara. É uma defesa que dá muito espaço. Então, uma dobradinha bem interessante. Hulk, jogo difícil, mas querendo ou não é o Hulk em casa, voltando ali na Arena MRV. Gramado sintético, bate pênalti, bate falta, é um jogador de muita confiança também. Acho bem legal. Caio Jorge, cara, jogador que eu gosto muito do futebol dele, joga muito. E tá numa fase muito boa, cara, até girando scout, tá? Pra centroavante isso é muito raro. Então, ó, 13 com 1 gol, 8 com assistência, 6 sem nada, 18 com 2 gols e pênalti perdido, 11 com gol, 5 sem nada. Pega a pior equipe do campeonato, mesmo fora de casa. É bem interessante. Igor Jesus, mano, no Engenhão também. Sempre muito forte, bola aérea. Internacional, ele vem de uma mitada do último centroavante, o Yuri Alberto. A defesa do Internacional não tá bem ultimamente, acho legal. Bright White, Cristian Oliveira, boas apostas. Estevão também. Tem os atacantes do Santos aqui, só que não estão tão fase tão boas, né? David Washington, Chiquinho Soares. E gosto muito também dos atacantes do Fortaleza que forem jogar. O Vojvoda roda muito, né? Então o último jogo foi Daverson e Marinho. Então se for Daverson e Marinho, gosto muito. Se for o Lucero, se for o Moisés, tá machucado, o Breno Lopes também são boas apostas. Mas principalmente o centroavante, né? Ou o Daverson, o Lucero e o Marinho. Gosto também. São possibilidades e o preço tá bem bacana, é um jogo bem legal. A defesa de Juventude também não tá nada bem ultimamente. E também tem o Bruno Henrique, né, do Flamengo. Se for jogar com o Pedro, sem o Pedro, também pode ser boa aposta. Tá um preço bacana, a valorização também bem chamativa. Então, mano, aqui a gente tem muita opção. Ataque, meio campo, lateral, tem muita opção nessa rodada. Então a gente vai ter que estudar a fundo. Aqui na nossa base a gente tá assim por enquanto. Faixa de capitão vai no Pedro, tá? Mas o Yuri Alberto é legal. Qualquer outros atacantes que eu sei pra vocês pode ir. Próprio Arrascaeta, mano, Escobar de capitão não é loucura, principalmente se você for sem brasão. Enfim, então aqui a gente tem várias possibilidades. Nossa base tá assim. Não esqueça do seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de seguir nosso Insta, @canal Cauê Freitas. Time atualizado e definitivo com 2 peças mais banco de reserva em aberto. É postado lá no dia do fechamento, então no sábado, ali por volta de 2 da tarde. Então segue lá nosso Insta se você não é sócio. Venha ter acesso aos nossos times pessoais que foram muito bem ali na última rodada. Caio na Vida está se recuperando. Nossos times que já faturaram mais de 550 mil ligas. Análises, estatísticas e informações que são muito importantes. Todo o suporte para você ser lucrativo e ganhar suas ligas ali. Temos muito chão pela frente. Venha ser sócio. Link na descrição desse vídeo. Tamo junto. Nossa base é essa. Não esqueça do seu like e boa rodada.